Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, já aí nos finalmente fechando a nossa programação aqui da gerência da criança e do adolescente nessa sexta semana do bebê do Recife, que tem como tema família, criança e felicidade, cuidados conectados e desenvolvimento pleno. Hoje a gente vai receber aqui a psicóloga. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado aqui pela audiência, pela participação de vocês. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo. Boa Tudo tarde. bom, Edneide? Que bom que Tudo você... bem? Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de participar, não é, dessa discussão, essa semana tão profícua, tão cheia de ideias, com temas tão importantes para a gente nesse momento, não é? Momento de grande dificuldade do país, do mundo, não é? Das pessoas, cada um com suas dificuldades, e discutir sobre criança e sobre situação de criança em risco, em abandono, ou mulheres em sofrimento, é sempre bom para a gente poder melhorar a nossa atuação e fazer as pessoas, né, não só a gente, mas todo mundo refletir um pouco sobre isso. Né? Com Agradeço certeza. muitíssimo A o convite. gente, a gente teve um desafio de se preparar, né, para não deixar de ter a Semana do Bebê. É uma estratégia importante para dar visibilidade às questões da primeira infância, mas não só a primeira infância, os direitos da criança e do adolescente como um todo, né? Então, estamos todos nos desafiando a aprender essas tecnologias digitais, né, o meio online, para a gente poder chegar até as pessoas sendo muito rico, né? Uhum. Então, o pessoal está chegando aqui, né? Temos 8 pessoas já, o pessoal está chegando, está participando, e essa live fica aqui Eu gravada. estou com dificuldade de ouvir você, Eduardo. O áudio está meio cortando. Eu não sei se é o meu sinal, se é o seu sinal. A sua fala está entrecortada. Sim. Vez ou outra que mas o sinal não tem ficado muito, eu pedi para melhorar, mas infelizmente tem ficado assim. A gente tem uma horinha aqui do nosso bate-papo, então a ideia é ter Uhum. uns 15 minutos para começar de uma fala sua sobre a temática, né, que a gente vai abordar, apresentar para vocês, como eu já disse aqui no início, Edineide Silva, psicóloga e equipe técnica da segunda vara da juventude da capital, no Recife, Tribunal de Pernambuco, e vai conversar com a gente sobre a ideia das crianças para adoção, uma perspectiva de cuidado e falar sobre famílias adotivas. Então, já te passo a palavra, novamente desejo umas boas-vindas e um ótimo bate-papo também. Você está me escutando, Eduardo? Estou te escutando bem. Está me escutando bem? Então, ótimo. Eu supus, porque ficou entrecortado, que você estava me apresentando e pedindo para eu começar a falar um pouco sobre o trabalho, acho que especificamente, né? A gente pode ter um tempo muito curto, mas eu queria apresentar, a ideia é apresentar o programa Mais Legal, não é isso? E um pouco sobre a questão da adoção, das famílias e as crianças, como é que funciona um pouco isso, né? Eu queria dizer que o programa Mãe Legal é um programa organizado pela Segunda Vara da Infância e Juventude do Recife. Ele completou 10 anos e no início do ano nós lançamos um livro que está disponível, depois eu posso dar as orientações para como se buscar no site do tribunal. E nós lançamos um livro, a Segunda Vara lançou um livro sobre essa experiência do Mãe Legal, que é um programa que já tem 10 anos, não é? A equipe técnica da segunda vara é uma equipe grande, pessoas extremamente comprometidas, estudiosas da temática de família e adoção, e já se vinha discutindo há muito tempo essa questão da entrega, quem entrega, por que entrega uma criança, por que não quer ser mãe. Então, essa discussão já vinha há muito tempo, e em função da nova lei de adoção, que é 12.010, que determinou
que as mulheres, né, em função, eu acho que determinou, claro, é importante colocar, que determinou que as mulheres possam ter o direito de manifestar o interesse de não ficar com essa criança, a criança que quando ela está gestante, ela pode manifestar esse interesse de entregar a criança para adoção durante a gestação ou logo após o nascimento dessa criança. Isso foi determinado por lei, obviamente, porque a lei ela não vem, a gente costuma dizer, a lei não vem de graça, ela vem em função de muitas modificações sociais. Em função dessas discussões do lugar da mulher, o que é ser mãe, como são os direitos da mulher, o corpo é da mulher, o corpo é de quem decide, como se decide essa questão dessa maternidade, né? Então, a lei avançou nessa questão, determinou que os órgãos públicos, o Estado deveria oferecer um espaço para que essa mulher pudesse manifestar esse interesse de entregar e deveria ser assistida não só pelos agentes de saúde, mas também por uma equipe interprofissional de uma vara da infância, poder escutar, acolher essa mulher. Inclusive, é importante colocar que ela precisa ser acolhida sem constrangimento, porque novas leis foram sendo colocadas, teve a Lei 12.010, teve a Lei 13.257 de 2016, teve a 13.509 de 2017, que vai falar de uma metodologia de como acolher essa mulher que está interessada em entregar uma criança. Vai se dizer que ela precisa ser acolhida sem constrangimento, de forma voluntária, ela pode se apresentar de forma voluntária ao Juizado da Infância, aqui no caso no Recife, que o programa legal ele é coordenado pelo Núcleo de Curadoria Especial e Proteção à Família, a sigla é NUSE, tem uma equipe especializada formada por profissionais de psicologia e serviço social, que criou uma metodologia para acolher essa mulher. Tá? Esse programa, ao longo dos 10 anos, tem um número bem consistente de acolhimento dessas mulheres. Ele também gerou novos frutos que são, por exemplo, o projeto Acolher, que é da Coordenadoria da Infância e Juventude, de Pernambuco, que já desenvolve em cidades do interior e da região metropolitana um projeto em que se capacita os profissionais da área da justiça, como os profissionais, por exemplo, o Conselho Tutelar, que precisa ser orientado, as maternidades, os agentes de saúde, que precisam pensar um pouco sobre a importância de se acolher essa mulher que diz, eu não quero ser mãe dessa criança que eu pari, né? Então, ao longo desses 10 anos, muita coisa foi construída. A gente precisa também pensar, que eu acho que até para suscitar novas discussões, eu acho que depois a gente vai abrir, mas que é importante pensar, não é, que a discussão, por exemplo, a discussão na segunda vara, né, proporcionada por uma intenção, pela discussão, por exemplo, da equipe técnica e do juiz Hélio Brás, que foi o juiz que esteve à frente desse projeto, juntamente com a equipe, de que era importante se pensar... Ele está com a gente acompanhando. Está aqui com a gente acompanhando, doutor Hélio. Ah, sim. Muito boa a presença. Que bom que ele está aqui. Ele também pode contribuir nessa discussão nos comentários, né? E que a importância que se colocou é que precisa se ver que há uma grande diferença entre abandonar uma criança e entregar. E esse ato de entregar uma criança. Ao longo da história, tem várias situações em que essa criança ela era colocada na rua, que ela era colocada em lixo, que ela era colocada em via pública, a sorte, né? Às vezes a gente ainda vê algumas situações assim, mas isso era de praxe, séculos atrás, em que essa criança era exposta sem esse lugar de direito e de proteção. Ao longo da história, a gente vai ver que existiram outros dispositivos, por exemplo, como a Roda dos Expostos, em que as crianças eram entregues de forma anônima, para que se acolhesse essa criança e essa criança fosse entregue à adoção.
quem estuda esse dispositivo, essa questão dessa entrega de criança, que a gente pode até dizer que é uma entrega violenta, uma entrega abusiva, não é? Em que a criança ela era entregue no anonimato, a mãe também, ou a pessoa que entregava essa criança, ela também se isentava dessa responsabilidade, apenas era entregue. E havia muitas histórias de mortalidade infantil muito grande, porque essas crianças eram entregues geralmente em conventos, em casas de misericórdia, e ficava muito desprotegida, obviamente. Com o tempo, né, o avanço da lei e os dispositivos vão mostrar a importância de se proteger essa criança e também de proteger esta mulher. Então, no caso, o programa Mãe Legal, ele visa garantir o direito dessa mulher de expressar esse desejo de entrega, também de proteger a criança, não ser colocada em situação de vulnerabilidade, de risco, e minimizar um pouco o sofrimento dessa dinâmica, que a gente pode dizer, dessas duas partes, dessa família, ou dessa mãe e dessa criança que está numa situação de dificuldade, de vulnerabilidade, muitas vezes de sofrimento psíquico diante dessa entrega, não é? O Programa Mãe Legal, ele desenvolveu, junto com a Prefeitura da cidade do Recife, uma parceria, e que, em função da importância dessa metodologia, hoje já se conta com um protocolo que é colocado e apresentado já no pré-natal, em que as mulheres que são acolhidas pelos agentes comunitários, que são escutadas em seus exames, suas consultas de pré-natal, se houver algum interesse ou intenção dessa mulher de dizer eu não quero essa criança, ela já vai ser orientada, já vai ser acolhida, já vai dizer para ela que tem esse direito, que ela vai pensar, que depois ela pode ser escutada por uma equipe, vai ser acolhida para poder se entender quais são os possíveis, né, condicionantes dessa entrega. Obviamente que os condicionantes a gente pode imaginar que são vários. O que é que leva uma mulher a entregar uma criança, né? A gente pode pensar, por exemplo, em condições socioeconômicas. Mas antes da gente pensar nas econômicas, a gente teria que pensar um pouco nesse imperativo, que é o imperativo de eu sou mulher, eu sou mãe. Se eu sou mulher, se eu engravidar, eu tenho que cuidar. Eu sou obrigada a ficar com essa criança. A discussão hoje, o que a equipe, né, os profissionais que pensam nessa possibilidade de escutar essa mulher e o que essa lei, de alguma forma, traz subjacente, é que essa ideia de mãe e mulher é uma construção, foi uma construção. É como se a gente tivesse acostumado, ao longo dos anos, dos séculos, não é? Que se chegou à ideia de que o amor de mãe ou a maternidade é algo instintual, é inquestionável, é universal, todas as mulheres nasceram para ser mães, todas as mulheres nasceram para amar uma criança. E só que se estuda e se viu que não é bem assim. Para algumas mulheres, essa condição de ser mãe não está presente. Então, a maternidade é uma construção para algumas mulheres e para outras não. Como a paternidade, se a gente for poder discutir também, a questão da paternidade é uma questão para alguns homens e para outros não. Não, mas a questão de que a mulher, o lugar da mulher, né, ao longo dos séculos, essa mulher, vamos pensar, desde Adão e Eva, se a gente pegar as questões bíblicas, né? A mulher quem colocou o homem no pecado, a mulher, a sexualidade da mulher, quer dizer, a mulher está sempre em jogo, está sempre sendo colocada no centro da discussão e muitas vezes se colocou, e muitas vezes não, se construiu socio-historicamente, essa ideia de que se está atrelado à condição de mulher, à condição de mãe. Então, para a gente discutir essa questão da entrega de criança, a gente teria que pensar, desconstruir essa ideia de universalidade dessa maternidade. Então, acolher essa mulher também é necessário que a gente desconstrua um pouco essa ideia de que como assim? Como é que uma mulher ficou grávida e não vai amar o seu filho?
Então, para algumas pessoas, isso é difícil de ouvir, isso é sofrido. Algumas pessoas, às vezes, até ficam assustadas, colocam essa mulher numa condição de quase de monstruosidade. Como é possível uma mulher ter um filho e não acolher esse bebê tão lindo, esse anjo? Né? Então, são essas pressões sociais... Julgamento, né? Que... Mãe desnaturada. Isso. Essa coisa de ela vai ser condenada, ela vai ser questionada, vai sobrecair sobre ela uma culpabilização muito grande, e que vai prejudicar a quem vai acolher a mulher de escutá-la de uma forma diferente. Porque, como eu disse anteriormente, são muitas condicionantes para essa entrega, desde os aspectos externos, que a gente pode considerar aspectos externos, que seriam as condições socioeconômicas, a vulnerabilidade social, as circunstâncias em que essa criança foi gerada, por exemplo, muitos casos, ao longo desses anos do Mãe Legal, se ouviu muitas histórias, se acolheu muitas mulheres em que a gestação foi fruto, por exemplo, de uma relação casual, e que ela posteriormente soube que estava grávida, e não teve a possibilidade de contactar com o genitor, ou não queria contactar com o genitor. Ou foi um relacionamento em que, durante a gravidez, essa mulher acabou o relacionamento, ou o homem acabou esse relacionamento, e ela não quer manter esse filho, porque representaria também a manutenção, a continuidade dessa relação junto a esse genitor. Ou algumas dessas crianças que, por exemplo, condicionante de entrega, pode ser que uma criança fruto de uma violência sexual. E para algumas mulheres, essas crianças, fruto dessa violência, simbolicamente representando o ato de violência. Então, para algumas mulheres, isso não é possível, elas não suportam isso. Enquanto algumas suportam, outras não. A gente também pode pensar na ideia de que, por exemplo, projetos de vida, a relação dessa mulher com a sua própria história, com a sua infância, a ideia de que ela não quer, ela tem outros projetos, ela tem outras articulações, dizer, e ouvir isso e acolher essas mulheres, por mais que elas digam coisas que para alguns sejam coisas difíceis de se ouvir, é o direito dela e diz respeito a essa construção da subjetividade e que não vai ser igual para todas as mulheres. Porque há mulheres, né, a discussão que se tem, por exemplo, com relação aos teóricos que discutem essa questão da entrega e dessa maternidade, por exemplo, Elisabeth Badinter, que fala muito sobre essa construção e que, para muitas pessoas, e muitas mulheres, e a gente sabe, né, que algumas mulheres gostam, amam mais determinados filhos, outros não. Outras se esforçam para amar igual, outras não se esforçam. Outras mulheres cuidam muito bem de determinados filhos e de outros não. Quer dizer, isso fala muito desse campo do privado, dessa subjetividade, da articulação dessa mulher com essa maternidade, com essa filiação, e que isso não é universal. Então, a gente está lidando com um campo, né, uma trajetória em que existe uma ação radical, que é essa entrega, e que envolve questões muito pró-mulher, e da sua articulação com o social, com a família, com a relação com esse genitor, com a própria sexualidade, com o corpo dela, né? Então, a princípio, eu queria anunciar essas histórias, essas questões, porque a gente está muito acostumado, a gente está muito acostumado, mas a sociedade ocidental, ao longo dessa construção da ideia de que família, mulher, filhos é uma única universal, que sempre foi assim, a gente precisa pensar que esse modelo, esse conceito de família, ele variou ao longo do tempo, não é? E isso também significa que cabe à justiça também acolher isso, porque isso é do humano, essa variação é do humano, são as possibilidades
que o humano apresenta. E não engessar na ideia de que toda mulher precisa engravidar no campo religioso, pode entrar na questão ética, mas isso é uma escuta peculiar da subjetividade dessa mulher. E precisa respeitar e ampliar a nossa escuta. Não sei se você tem alguma pergunta específica, como é que está meu tempo, porque eu vou me empolgando. Sim. A gente já caminhou com um pouco mais de 20 minutos. O pessoal, muita gente aqui tem também do Ministério Público participando, colegas assistentes sociais, acredito que a gente da área da psicologia... Eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Não estou conseguindo lhe ouvir. Melhorou um pouquinho? Está cortando muito. Repete, por favor. Tem um pessoal da área da psicologia, do Ministério Público, várias pessoas aqui participando, concordando com a sua fala, né? A gente já tem cerca de 20 minutos, e aí você pode desenvolver um pouquinho mais também, e chegando na outra parte sobre famílias adotivas, né? Quem vai receber essas crianças, como é que é essa construção de uma família adotiva? Beleza, consegui. Eu acho que eu consegui compreender, captei a mensagem. Veja, porque ainda está entrecortando. Mas, bom, vamos pensar nessa mulher que é acolhida e que ela tem um tempo para, vamos dizer, fechar esse interesse, porque é dado a ela 45 dias para que ela, de fato, decida, um prazo pós-parto, que ela decida entregar essa criança definitivamente, vamos pensar, do ponto de vista legal, né? E aí, ela não sai com essa criança, quando ela está na maternidade, que ela diz, eu quero entregar essa criança, ela volta para casa e a criança não vai com ela, a criança vai para uma instituição de acolhimento, parceria do juiz, em parceria com o juizado, a equipe técnica também dessa instituição de acolhimento vai receber essa criança, tá? E, a partir daí, eu só vou fechar isso para poder entender como é que seria a adoção dessas crianças que são entregues nessas condições, né? Então, a partir daí, sai uma sentença de extinção do poder familiar e essa criança fica disponível para as pessoas que estão habilitadas no Cadastro Nacional, no Sistema Nacional de Adoção. Nesse caso, essas crianças que são entregues pela via do programa Mãe Legal, obviamente, elas estão com idade tenra, que seria por volta dos 50 dias, dos 2 meses de idade, e que é um perfil que, ao longo da história das adoções coordenadas pelo Estado, é o perfil preferido das famílias. As pessoas querem adotar. A maioria das pessoas quer adotar crianças pequenas. Hoje, a gente pode dizer que na segunda vara, a experiência da segunda vara, é que esse perfil ampliou bastante. Hoje, a gente encontra famílias que querem adotar crianças até 10, 12 anos de idade. Mas ainda há uma hegemonia, ainda há uma preferência de um perfil de pessoas que querem criança com até 1 ano, 2 anos, né? Significa que essas crianças do Mãe Legal serão entregues às pessoas que têm um perfil de crianças menores. Mas veja, é importante, uma das discussões que se fala sobre a questão da adoção é porque tem muitas pessoas aguardando, se espera muito, é muito burocrático, é muito difícil, porque tem muita criança na rua, tem muita gente que quer dar amor e não tem criança para dar para essas pessoas. São muitas questões, são muitos sofrimentos, poderia dizer, são muitos sofrimentos psicológicos no campo do social e que, quando chega a vara, eu vou especificar, vou personalizar na segunda vara da infância, porque é de onde eu estou falando, da minha experiência na segunda vara, é que não existe só uma família que quer uma criança pequena,
né? Recife é capital, Recife é uma metrópole, e que tem muitas pessoas que buscam o cadastro para adotar crianças pequenas. E não há criança pequena para todo mundo, é uma conta que não fecha. Então, as pessoas que a gente diz, quanto maior a flexibilidade ou mais elástico seja esse perfil de preferência, há uma grande probabilidade dessa pessoa adotar mais rápido essa criança que está no cadastro do que outras que restringem mais. Mas essas crianças que estão no cadastro, elas chegam lá, elas não só chegam com 60 dias de nascido, que seria até a questão do mãe legal, né? Os frutos do mãe legal, que é importante a gente ressaltar, mas existem as crianças que chegam para a adoção com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 10 anos, grupo de irmãos, são crianças com problemas de saúde, problemas severos ou problemas não severos. Quer dizer, a infância que chega na segunda vara é uma infância múltipla. Não é uma infância de bebê, é uma infância de muitas idades e multifacetada, né? Então, as pessoas vão ter que, de fato, né, aguardar um pouco esse perfil. Hoje, a equipe que trabalha com o cadastro de adoção, que a segunda vara ela é composta de uma equipe grande e algumas pequenas equipes trabalhando com determinadas temáticas. Então, por exemplo, a equipe que trabalha especificamente com o cadastro de adoção e com a preparação das famílias que querem adotar. Então, hoje se calcula que se faz uma média, a gente não pode nunca colocar isso como uma certeza absoluta, que pessoas que querem crianças muito pequenas, bebês, elas aguardam de 4 a 5 anos para receber essa criança. Mas se você quiser, se dentro do seu projeto de adoção, você suporta ou deseja ou abre o coração, como algumas pessoas dizem, ou estão disponíveis para acolher uma criança maior, há uma probabilidade de você adotar, porque tem mais crianças mais velhas do que crianças pequenas. Para vocês terem uma ideia, hoje existem 30, eu acho que 30 crianças disponíveis no cadastro do Recife e 90% dessas pessoas que estão disponíveis são adolescentes ou estão acima de 10 anos. E porque não tem adoção de criança pequena? Tem. Só que quando chega uma criança pequena, ela sai imediatamente. Porque existe sempre alguém nesse cadastro de adoção que quer adotar uma criança pequena. Então, quem é que permanece no cadastro? São os meninos maiores de 10 anos, são aqueles que têm problemas de saúde severo, que nem todo mundo, né, tá uma criança com problemas severos, problemas cerebrais, com problemas de deficiência física, questões físicas severas. Então, essas crianças permanecem no cadastro, são as crianças maiores. Por isso que a gente diz, por que essa conta nunca bate? Porque não é uma casadinha de que tem uma criança, essa criança vai para uma pessoa. Porque o que é que implica? Implica no desejo de quem quer adotar, de estar disponível internamente, vou usar essa expressão, para receber uma criança com determinada idade, porque uma criança com determinada idade, ela vai ter outras especificidades, outras necessidades, que para quem, vamos imaginar, só quer adotar um bebê, essa criança de 5, 6 anos não vai se adequar a esse desejo. Mas veja, a gente deveria pensar, mas adotar, todo mundo que deseja adotar tem que adotar qualquer idade. Não, se fosse assim, a gente estaria passando uma régua no desejo, não é? Porque as pessoas têm desejos, as pessoas têm interesses próprios e nem todo mundo deseja a mesma coisa. Aliás, todo mundo deseja algo diferente. No campo de vista psicológico ou psicanalítico, a gente vai dizer que cada um se articula com seu desejo de uma forma muito peculiar. Então, não é uma oferta de que se você quer adotar, se adota uma criança dela, não quer adotar, assim, porque a construção dessa maternidade é uma construção muito singular. Ser mãe para algumas pessoas não é a mesma coisa de ser mãe para outra pessoa. Percebe? Então, nessa discussão da adoção, a gente vai encontrar crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção e famílias
que tem desejos de receber uma criança. Essa família, inclusive, veja como a questão da maternidade é interessante. Porque essa família, essa pessoa, vamos imaginar, estou falando família, até fica mais bem abstrato, mas um casal ou uma pessoa sozinha, seja um casal hétero ou seja um casal homo, essa pessoa que quer adotar, ela vai querer adotar, ela pode ter tido filhos, e ela quer mais um, porque pela via biológica ela não consegue mais, ela quer ampliar essa família, ela quer adotar porque os filhos já cresceram e ela se sente disponível para dar amor, para cuidar de alguém, para proteger alguém. Essa pessoa também pode dizer, eu não quero engravidar, eu não gosto da ideia de engravidar, eu quero adotar. Tem pessoas, voltando à questão do projeto Mãe Legal, tem mulheres que querem engravidar, mas não querem cuidar da criança. Então, são tantas peculiaridades dessa onda do ser humano que tá exposta para a gente, que a gente não pode dizer que quem quer adotar, adota qualquer criança. Não. Porque existe, né, algo dessa criança que vai me tomar e algo meu que vai tomar essa criança também. É um encontro, tem que ser um encontro. A gente pode dizer um encontro amoroso, um encontro de expectativas, um encontro de demandas. Porque se alguém está disposto psiquicamente para acolher uma criança de 10 anos, de 12 anos, uma adolescente, essa pessoa não vai criar expectativas de quem tem uma criança pequenininha, que vai olhar para essa mulher, para esse homem, com olhos de um bebê, que vai idealizar aquela mulher, que vai idealizar aquele meu pai que é um herói, aquele meu pai que é forte. Ou seja, a construção de uma filiação de quem tem 10 anos, a gente pode dizer que é diferente de quem tem 2 anos. Porque uma criança que tem 10 anos já passou por um percurso, é possível, claro que é possível ela construir novas relações, mas as imagens, ou as imagens, ou as representações parentais que uma criança de 10 anos tem é completamente diferente de uma criança que tem 1 ano, 2 anos. Então, a gente tem que pensar que o desejo de adoção, ele está multiplicado de um lado, e o direito de uma criança e de um adolescente para ter uma família também está posto de um lado. A gente não pode empurrar essas pessoas para esse encontro forçado. Aí tem uma linha muito tênue que quem está trabalhando precisa pensar também, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, eu estou esperando tanto tempo, então eu vou ampliar. E às vezes amplia de forma não muito pensada, não é? E aí depois diz, mas eu não queria bem isso, eu não queria muito assim, na realidade eu queria uma criança desse jeito. Então, por exemplo, na segunda vara, o NACNA, que é o grupo que trabalha, a equipe que trabalha com a preparação de famílias, há um espaço em que essas famílias vão poder expressar esse projeto idealizado, a ideia dessa criança idealizada, os mitos, os temores, os medos, as aflições, vai poder discutir isso com a família, vai poder discutir isso com outras pessoas que também estão na mesma condição, vai poder ouvir experiência de pessoas que adotaram, que no caso o NACNA, ele faz uma parceria com um grupo de adoção aqui do Recife, que é o GEAD. Então, tem pessoas que podem dizer assim, olha, adotar é só ter amor. Eu diria que não, tá? Porque às vezes a gente diz assim, o amor é lindo, mas o amor, às vezes, ele sufoca. O amor, às vezes, o pessoal, amor constrói. Vamos pensar então o que é amor, né? Amor tem amor que sufoca. Tem pessoas que não suportam determinados amores, tem pessoas que colocam na mesma posição de amor outros sentimentos. Né? O amor, ele também traz ambivalência. E cuidar de uma criança também implica pensar que essa criança não vai corresponder ao ideal. Eu quero uma criança, quantas pessoas dizem, eu quero uma criança que seja muito feliz, que seja inteligente, que faça isso, que faça aquilo, que realize meus sonhos, ou que realize as coisas que eu não realizei. E, de repente, essa criança diz, eu não quero nada disso. E do lado do adulto, ele vai precisar suportar essa quebra narcísica de que o filho não corresponde ao que você sempre quis que ele fosse, porque aí ele termina sendo uma marionete, não é? Mas vejam, essa própria discussão, ela só pode acontecer
quando a coisa acontece, eu vou dizer, né, de uma forma, isso só pode acontecer muitas vezes quando a criança idealizada, ela chega no concreto. Então, às vezes as pessoas dizem, eu queria muito adotar, e quando essa criança chega, alguns elementos surgem, emergem dessa experiência, da própria história de vida desse pretendente ou dessa pretendente, e que às vezes inviabiliza ou dificulta. Então, o processo de adoção não é essa coisa linear e previsível de que vai dar tudo certo e que porque eu quero adotar, eu vou adotar e abaixa a burocracia. Então, essas discussões, isso que eu estou colocando, não fui eu que inventei, não fui eu que escrevi, eu tenho até escrito algumas coisas relacionadas a isso, mas tem muita gente que já escreveu, que já pesquisou, que já estudou, que já viu. Há uma articulação também com o campo jurídico, pessoas que estão produzindo, estão pesquisando no campo jurídico. O juiz da vara da infância, doutor Hélio, agora a doutora Hélia Viegas, que está em substituição a doutor Hélio, que também tem discutido essas questões. Então, não é só a aplicação da lei, não é só a existência do amor que vai ser garantia de tudo. Às vezes, não é. Isso é uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas entenderem, né? Não sei, eu falei, não sei se você quer falar alguma coisa. Muito massa. Eu vou falando. Tá ótimo. A gente tem cerca de uns 20 minutinhos ainda. Tem duas questões que foram colocadas aqui. Uma é assim, você poder explorar um pouquinho também que, no caso, a adoção é o último caso, né? Primeiro se busca, por exemplo, família extensa, né? Ou a reintegração familiar, né? Trabalhar com essa família. Se não é possível, chega na adoção, né? E outro caso é quando já aconteceu a adoção e tem ocorrido, infelizmente, situações de devolução de crianças, né? De desfazer a adoção, né? Então, só para a gente, são duas questões que estão bem ligadas aí ao que a gente está discutindo. Tá, eu consegui compreender a segunda, a primeira não. A segunda questão é que é essa questão da devolução. Agora, a primeira eu não consegui ouvir direito, Eduardo. A primeira é que a adoção é a última situação, né? Primeiro se tenta a reintegração familiar ou família extensa, né? Se você puder explorar um pouquinho. Assim, veja. Eu gosto de pensar a questão da adoção, que existe o direito da criança de ter uma família, existem pessoas que querem ter uma criança, e existe, dentro desse direito da criança, o direito dela permanecer na família dela, a família de origem, porque implica toda uma relação do simbólico, de uma linhagem, de uma história, uma pré-história da criança, que nela não se apaga. Não é? Então, se essa criança ela tem a possibilidade de ser reintegrada à sua família de origem, que bom! Até porque significa que alguém vai poder cuidar dela, alguém vai poder acolher, porque se essa criança estava em situação de vulnerabilidade, de vivência de rua, teve uma experiência de violência sexual, de violência física, de violência psicológica, de miséria, né? Se alguém dessa família extensa, com todo o seu rastro de marcas históricas, de símbolos, de significações dessa família, essa criança vai continuar inserida nesse campo. Agora, quando não há isso, a lei diz que cada vez mais isso tem que ser colocado de uma forma, tem que ser resolvido de uma forma muito ágil, que é essa criança, diante da impossibilidade dela voltar para a família dela de origem, ela vai para uma adoção. Então, a gente pensando nesse diagrama aí, nesse sistema, essa criança que não volta para a família de origem, ela vai para o cadastro de adoção. E vai encontrar essa família aqui que está disposta a adotar, que quer adotar. Né? Então, o tempo que é dado legal é para que se veja essa possibilidade. Porque, por exemplo, a gente pensa, pobre, se a família é pobre, é melhor que ela esteja com a família rica? Não, porque se fosse assim, era uma eugenia, era um absurdo, era até inimaginável pensar que só os ricos ou classe média teriam condições de cuidar dessas crianças. Então, algumas circunstâncias muito
particulares podem ocorrer que podem levar essa criança a ficar longe dessa família de origem por um tempo. Mas essas condições podem permanecer e a criança não pode ficar esperando ad eterno que sua família se resolva. Obviamente, isso não é feito de forma suave, não é? Porque são rupturas familiares, é uma família do lado de cá, uma mãe em sofrimento ou um pai em sofrimento, ou estão sofrendo tanto por suas questões pessoais que não conseguem nem se articular com seu filho, e aí essa criança precisa ir para a adoção. Vai para a adoção, vai para o cadastro nacional, a justiça estabelece um prazo para que esse processo de destituição do poder familiar ocorra, né? Não pode passar de mais de 2 anos, há um para 18 meses para que o processo de volta à família aconteça, até 18 meses, ele pode acontecer antes, e os 4 meses, 6 meses, estou fazendo a conta na cabeça, os 6 meses para que haja a destituição do poder familiar e que vá para a adoção. Veja, quem está ouvindo às vezes diz, por que tanto tempo, que coisa, para que isso? Porque precisa se garantir que os passos legais ocorram, que não haja nenhuma manipulação, que não haja interesses escusos aí por trás. E a segunda vara, o juiz, a juíza, e a equipe se compromete para que não haja esse arrastado ou essa preguiça em resolver, eu usaria essa palavra, né? Então, que essa criança, a definição da situação dela seja o mais breve possível. Ou ela volta para a família, ou ela vai para a adoção, porque existem pessoas querendo adotar, né? Então, quando essa criança vai para uma família, pense que essa família ela já foi trabalhada, já se pensou, já tem um perfil mais estreito ou mais elástico, em termos de sexo da criança, de doença, de idade, uma série de questões, histórias de vida, que algumas famílias não suportam determinadas histórias que essa criança tenha vivido. Por exemplo, vamos imaginar que tem famílias que não queiram a criança que tenha, por exemplo, a história da mãe legal, uma mulher que sofreu a violência sexual e essa criança é fruto dessa violência sexual. Para algumas pessoas, essa marca é muito forte. E tem pessoas que dizem, eu não quero uma criança com essa história. Né? E a gente não pode empurrar essa criança, nem pode dizer, ora, que besteira, mas o amor resolve. Isso, às vezes, é um impedimento que a gente precisa dizer, vamos respeitar, porque essa criança não pode ser colocada numa situação em que quem está recebendo não tem disponibilidade interna para receber essa história que, socialmente, para alguns é muito forte e é difícil de lidar. Né? Então, se ocorre tudo bem... Tem mulheres que não conseguem levar adiante nem essa gravidez, né? E aí optam pela hipótese de aborto legal, né? De interromper a gravidez. Exatamente. Em algumas dessas histórias do Mãe Legal, tem mulheres que dizem, eu fiz a opção por não interromper a gravidez, porque eu não admito, por questões éticas, por questões religiosas, e após o nascimento entrega a criança para adoção. Mas aí você me perguntou sobre a devolução, né? Ou a devolução dessa criança. Veja, do ponto de vista legal, quando essa criança sai da instituição de acolhimento para a família, inicia-se o que a lei diz que é o estágio de convivência, que é um período em que vai haver uma aproximação, a equipe, eu não posso me estender em função do tempo, mas a equipe que está trabalhando com isso vai preparar essa família, essa criança também precisa ser preparada para entrar nessa nova família, tem que ter toda uma preparação dos dois lados. Mas pode acontecer que nesse estágio de convivência, algo não se construa, não seja possível algum elemento do ponto de vista da criança ou do ponto de vista da família ou do adolescente, não viabilize uma construção parental e uma construção filial. O que acontece é que, apesar de todas as intervenções que possam ser feitas, ou da disponibilidade dos dois lados, esse estágio de convivência possa ser suspenso, interrompido. A criança retorna à instituição de acolhimento. É um momento difícil para todo mundo,
A gente sabe que isso é um momento difícil, porque a gente aposta para que essa criança vá e que ela não volte, porque a gente está trabalhando para isso, né? Isso é uma questão. Esse retorno da criança em estágio de convivência é um ponto. A outra questão é quando, após a adoção, decorrido um tempo, e aí pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 14 anos, que essa família diz que não quer mais aquela criança que ela adotou. Que costumeiramente se chama devolução de criança, mas esse termo ele é muito estranho, porque na realidade você não devolve uma criança, né? Se fosse do ponto de vista biológico, a gente devolve para quem? Para o útero, para o óvulo, para o espermatozoide. Do ponto de vista da adoção, a gente devolve para quem? Algumas pessoas pensam que porque não deu certo, por um conflito extremo, por dificuldades que surgem mais adiante, determinadas questões familiares que emergem durante a adolescência dessa criança, e que as pessoas levantam a ideia, né, uma fantasia, de que se essa criança fosse biológica, não teria determinado problema. Ou se, porque eu peguei essa criança mais velha, agora eu vou devolver porque ela não é minha filha, porque ela deu problema, que se fosse minha filha, eu não faria isso. Então, não são muitos casos, eu ia dizer, não são muitos casos de devolução, entre aspas, mas são muitos fatores que podem levar alguém a dizer, eu não quero mais esse filho. É como se você dissesse, olha, meu filho deu errado, eu vou devolver onde eu peguei. Vou devolver no juizado da infância, porque me deram uma criança errada, me deram um produto com defeito, né? Hoje eu vi que saiu na internet, eu vi rapidamente uma pessoa que pegou uma criança, eu acho que é uma família norte-americana, não sei direito, em que essa família devolve porque a criança, depois de 3 ou 4 anos, se descobriu que ela tem autismo, do espectro autista. A gente diz o quê? Né? Essa pessoa devolveu porque é muito difícil. Do mesmo jeito, vamos pensar, do mesmo jeito que alguém não suporta ficar com uma criança, porque aí, do ponto de vista econômico, a gente até entende quase que é aceitável que alguém diga, eu não fico com a criança porque eu sou muito pobre, eu sou miserável, eu não tenho condições. Mas é mais difícil alguém pensar, eu não fico com essa criança porque eu tenho um projeto de vida X. Eu quero morar fora, eu quero estudar, eu gosto de liberdade, eu não quero menino no meu pé. Isso é mais difícil, porque a gente volta para a questão da temática de ser mãe e ser mulher, né? Mas essa pessoa que devolve essa criança, o que é que se quebrou, né? O que é que ela esperava? Quais são as dificuldades de lidar com a criança que é autista? As pessoas que têm filhos autistas dizem, sim, é trabalhoso, mas eu amo meu filho, eu não quero jogar meu filho fora. Outras pessoas dizem, eu não suporto. Aí é que é uma questão, é o desafio para quem escuta, né? E a gente que trabalha com a questão dessa ideia de que não deu certo, levantam-se muitas coisas que é onde se fracassou, quem fracassou, a criança é culpada, a família é culpada, a equipe é culpada, o juiz é culpado que assinou. Quer dizer, são tantas questões que ficam emergindo que, na realidade, o que importa, todos importam, claro, sofrimento é sofrimento para todo mundo, mas o nosso olhar, a primazia é dirigida para a criança. Essa criança, se ela foi devolvida, eu vou colocar entre aspas, né? Ela foi abandonada, porque ela não é devolvida. A partir do momento que eu tenho uma filha e eu não quero mais ela, eu não vou devolvê-la. Eu não quero mais, eu abandono essa filha. É a mesma coisa, seria a mesma coisa para a adoção. Né? Mas alguém que diz, eu não quero essa criança porque, eu não quero essa adolescente porque ela quer, me lembrei agora bem de associação livre, alguém que disse que queria devolver a filha adolescente porque ela estava querendo transar. E se ela fosse filha biológica, ela não teria tantos impulsos sexuais. Veja, a gente... Claro que isso é um equívoco, claro que isso é um atrapalho. Se a gente puder ouvir melhor e tirar esse nó,
seria ótimo, mas às vezes não é possível. Então, para algumas pessoas, às vezes as pessoas até dizem, eu estou super preparada, eu vou adotar, eu quero adotar, eu amo, eu tenho amor demais, mas o amor, ele prega peças, né? Esse amor que a pessoa diz que tem, às vezes, ele é um equívoco, né? Ou às vezes é do próprio amor, que é lidar com os obstáculos. Porque amar, eu fico pensando, amar não é uma coisa fácil, não. Amar, ele tem uma ambivalência, tem pessoas que não suportam o amor, tem pessoas que tem muitas variações nessa relação amorosa, né? Então, a experiência de alguém que diz, eu adotei, eu não quero mais, é difícil para quem escuta, porque também remete à história de que se eu sou mãe, se eu sou pai, eu não posso desistir do meu filho. Veja a encruzilhada que a gente se coloca, né? Por isso que é importante trabalhos, por exemplo, a gente tem, né, articulação, a segunda vara tem articulação com os grupos de apoio, tem um serviço na Universidade Católica de Pernambuco, que é o SUFIA, que escuta, tem uma clínica de adoção que escuta pessoas que se dispõem a falar desse sofrimento de forma mais particular, né, num atendimento psicológico. Tem os grupos de apoio à adoção que podem também favorecer uma discussão, e tem a equipe que, de alguma forma, está proporcionando, nessa preparação e nesse acompanhamento do estágio de convivência, que essas pessoas reflitam um pouco. Eu não sei se eu consegui responder, se era essa a pergunta mesmo, se eu foquei. Com certeza, Edneide. A gente tem uns 7 minutos aqui para fechar, tá todo mundo elogiando muito a sua fala, né? E aí, é só colocar uma questãozinha para a gente fazer esse fechamento. A gente tem um projeto que a gente trabalha com a primeira infância, com mães, chamado Geração Afeto. E a gente trabalha nesse projeto com as grávidas ou já mães, que essa questão do adotar também se trabalha nas questões das famílias biológicas, né? Do adotar e ser adotado pelo seu filho, né? Às vezes esse vínculo não se forma, né? Então, pode-se trabalhar isso numa família adotiva ou numa família biológica, que esse processo de adotar e ser adotado não acontece, né? No sentido mais subjetivo, afetivo e tudo mais, né? Aí já são em 5 minutinhos, que aí você puder responder essa questão, fazendo um fechamento. Tá. Pois é, eu acho que foi ótima essa sua colocação, porque mostra esse projeto de escutar, de acolher essas mulheres que são mães pela via biológica, porque esse ato de adotar ou de construir uma maternidade não é peculiar de quem quer adotar, né? Você se relaciona, a gente criou esse termo, esse conceito adotar, porque eu pegar alguém para tomar como filho. Eu posso pegar alguém para tomar como filho pela via biológica ou não. As dificuldades, elas vão aparecer pela via biológica ou não. É claro que quando não é... O peso de uma filiação biológica ao longo da história da humanidade foi muito maior. Sangue do meu sangue, da minha... Vocês fazem gesta do meu... Olha aqui, é do meu sangue. Isso tem um peso para algumas pessoas, para outras não. Mas a adoção, ela pode acontecer pela via biológica e pode também não acontecer. Tem pessoas que têm filhos e dão para outros criarem, né? Dá para a avó criar, dá para o avô, dá para a irmã, dá para a prima. Né? Isso mostra que essa construção da maternidade ela não está presente só no campo adotivo. Né? E só para fechar, eu queria dizer que aos interessados, o livro que eu até falei, está aqui a entrega. A entrega responsável de crianças para adoção é a experiência da segunda vara. Ela está disponível na biblioteca do TJPE, biblioteca virtual, desculpa, biblioteca virtual. Você entra no site www.tjpe.jus.br e você vai ter acesso a esse livro. Tem as nossas experiências. Eu acho que é um livro massa que todo mundo deveria ler, porque foi feito com muito amor. E é um fruto da construção desses 10 anos ou mais, né, de quem trabalha, o NUSI que está
trabalhando diretamente com esse projeto, né? A outra coisa é que as pessoas que querem, se há alguém que conhece alguma mulher que tem, porque essa pandemia, as pessoas continuam grávidas, né? Então, se alguém tiver uma informação de uma mulher que quer entregar, a gente tem o e-mail que é nuce.tjpe@gmail.com ou nuce.recife@tjpe.jus.br e o telefone para contato é 3181-5962. Quem tiver interesse na adoção de crianças, no mesmo site, www.tjpe.jus.br, do lado direito há o link da Vara da Infância, a adoção, e lá tem toda a orientação, tem cartilhas, tem a divulgação, tem os documentos necessários e o caminho que as pessoas devem seguir. Para fechar, eu quero dizer que, ao longo desses anos todos, muitas crianças do Mãe Legal, voltando às origens, né? Do Mãe Legal foram adotadas. Algumas crianças retornaram, essas mães desistiram e outras permaneceram com interesse de entregar. Alguns pais alguns genitores já acompanham essas mulheres para a entrega. Não, esse é um novo estudo que o NUSE está verificando, que é entender um pouco o que é que ocorre agora, que antes os homens não participavam e agora os homens estão querendo participar dessa entrega. É um novo aspecto que chega no judiciário e nos desafia a tentar entender o que é que se passa nessa relação, né? Desse homem e com essa mulher que manifesta esse interesse em conjunto de entregar uma criança para adoção. É isso, gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito isso. É um tema que eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe que eu adoro falar dessa temática. E a equipe do Judiciário da Segunda Vara está disponível. Dr. Hélio Braz, doutora Aélia Viegas e o NUSE, que trabalha especificamente com as equipes que estão disponíveis para tirar dúvidas, tá? É isso. Muito obrigada. Gratidão imensa, Edneide. Sua contribuição foi muito valiosa, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Aí o pessoal aqui pode compartilhar com outras pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar aqui ao vivo, né? Vou tentar deixar lá gravado os contatos de vocês e a gente tem logo mais às 5 horas a discussão sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento infantil, uma contadora de história, que é a Bruna, do Tapete Voador, e amanhã a gente faz um fechamento trabalhando educação em direitos humanos na perspectiva da prevenção à violência contra crianças e adolescentes, fechando a nossa programação da gerência da criança e do adolescente nessa Semana do Bebê. Muito obrigado a todo mundo que está aqui participando, nos ouvindo. Obrigada. E a gente segue na parceria. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado. Um grande abraço e cuidem-se. Tchau. Tchau, tchau.